E aí, gente, quero trazer uma palavra maravilhosa aqui para vocês meditarem e para despertar também. Se vocês ouvirem alguma zoada aí, não considerem, porque é na rua. É, Jesus adverte contra a hipocrisia. Mas antes de você, a carapuça, cair aí na sua cabeça e você não querer assistir esse vídeo, não é essa a palavra. Essa é só uma resposta que eu tive de Deus por causa de alguns questionamentos que eu vinha me fazendo esses dias. Mas a palavra que eu quero trazer, além dessa, é uma de conforto e de consciência para você. Eu vim me perguntando a Deus porque antes a pessoa falava em crente, era uma coisa assim que ninguém queria pertencer. Ah, não quero ser crente porque tão ruim aquele povo antiquado, aquele povo que não se encaixa ali, aquele povo que quer ser melhor do que os outros. E hoje ainda há um preconceito sobre ser crente, sobre ser evangélico, mas não é como antes. Então há alguma coisa errada. E aqui a palavra de Jesus é clara, ele fala contra a hipocrisia. E muitos não são crentes, muitos são hipócritas. Muitos são apenas, ou ainda não conheceram a verdade, ou estão tentando maquiar. Então, quando você fala de alguém que não tem nenhuma religião para seguir a Jesus, para seguir a Jesus, ele tem um preconceito, mas não é tanto como no passado. E hoje muitos que já estão na igreja, que conhecem, tentam fazer do seu jeito. Pregam a palavra, mas não tem temor de nada, não obedece nada, não tem mudança de vida, mudança de comportamento, mudança no vestir. Ah, mas Deus só quer o coração. Claro, se Deus quer o coração, um coração que agrada a Deus, automaticamente abandona as coisas do mundo, as práticas do velho homem, comportamento do velho homem. Então, o que acontece hoje muito é uma hipocrisia, é o evangelho de porta larga. Na verdade, não é evangelho, é uma porta larga que eles estão entrando aí, usando a Bíblia e interpretando a Bíblia, porque a primeira interpretação que houve de lá para cá vem ocorrendo foi Satanás quem fez. Deus, ele estabeleceu uma ordem, estabeleceu a palavra, ele disse que não faça isso. Mas aí houve uma interpretação. Quem interpretou a palavra? Satanás, um teólogo. E aí também, não estou criticando aqui quem estuda teologia não, mas para você ter cuidado, porque o primeiro teólogo ali, o intérprete, o doutor na palavra de Deus, o doutor em Deus, a primeira interpretação, e tome cuidado com a interpretação, quem fez foi Satanás. Deus disse que não era para fazer e deixou lá, vamos dizer assim, deixou escrito, não faça isso, Eva. Satanás chegou lá, leu a mesma palavra, só que acrescentou um pensamento dele, uma filosofia dele, uma experiência particular dele. Ele disse o quê? Não, é verdade que Deus está dizendo que não é para comer, que se comer você vai morrer, mas eu creio que pela bondade de Deus, você comendo, você não vai comer não, pelo contrário, você vai abrir os olhos. Então aquele mesmo espírito enganador que estava lá no Éden, incentivando Eva a desobedecer a palavra, tem atuado hoje na vida das pessoas, nos templos, né, nas igrejas, mais propriamente falando, e tem feito com que as pessoas leiam a palavra, sintam no coração o que não deve fazer, mas aí ouve a interpretação de alguém e acaba se afastando de Deus. Então é a porta larga, é a hipocrisia que Jesus ali ele já orientava os discípulos, não é você que não é discípulo, é os discípulos, a terem cuidado. Então, só para refrescar, Jesus ele adverte contra a hipocrisia. A primeira interpretação da palavra, onde começou e vem de lá até hoje, foi no Éden, onde Satanás interpretou e até hoje vem ensinando as pessoas a interpretarem e se afastar da palavra de Deus. E aqui ele fala assim, visto que milhares de pessoas se aglomeravam. E até hoje muitas pessoas têm se aglomerado, né, para ouvir a palavra de Cristo, mas não com a verdade ali absoluta, absolvendo, praticando. Se aglomeravam para ouvir a ponto de se atropelarem umas às outras. E nas igrejas é mais ou menos isso que acontece. As igrejas estão cheias e mesmo assim eles brigam, né? Falam mal um do outro, se detestam, se odeiam. Aquela briga religiosa, não é verdade? Um fala que está certo, o outro fala que está errado. Na verdade os dois estão errados, só um acerta o que é a palavra.
E aqui ele fala assim: Jesus começou a dizer antes de tudo aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, os fariseus, ele tinham um modo de viver ali que, para quem ouvia eles falando, era impossível um ser humano comum alcançar aquele grau de santidade, de vida, de experiência com Deus que aqueles homens viviam. Porque eles pregavam tão bem, a eloquência deles era tanta que eles convenciam as pessoas que eles eram santos, mas na verdade eles eram hipócritas. Eles pregavam, falavam, mas não viviam. E era para os discípulos ter cuidado, porque muitas vezes nós como discípulos de Jesus, nós observamos uma pessoa na rede social. Você, por exemplo, você muitas vezes vai ver uma pessoa falando bonito, falando bem, e falando em santidade, falando em comunhão com Deus. Muitas vezes você está achando aqui que é impossível você alcançar um exemplo, o grau de comunhão que eu tenho com Deus, mas você não sabe, na verdade, que se eu tenho comunhão com Deus. Então, o que Jesus orientava era isso: tome cuidado quando você ouvir uma pessoa, porque nem sempre aquela pessoa ela vive o que prega. Então, se você puder praticar o que você ouve, o que você tem, que recebe de Deus, é bom, mas tome cuidado com os fariseus. Os fariseus é o grau mais alto da lei, é a pessoa mais santa, né? mais íntima de Deus. E aí isso é perigoso, porque você acha que só ela é o certo e acaba que você também desistindo ali da sua vida com Deus. Um exemplo: você vê um pastor desses famosos, um padre famoso, um líder religioso famoso, e ele, muitas vezes, nem ele, mas o que há ao redor dele ali, aquela fama, aquele sensacionalismo ali em cima dele, acaba que enfatizando os holofotes mais em cima dele, e você acha que ele é uma celebridade, uma estrela, e para Deus não tem isso. E você vendo a vida dele, ou o que ouve a falar a respeito dele, você não convive com ele, mas o que você ouve falar a respeito dele, cuidado com os fariseus, porque eles falam tanto, há tantas aclamações ali em cima deles, tanta informação, tanto sensacionalismo em cima deles, tantos holofotes em cima deles, e na verdade eles não são isso tudo. Ele diz assim aqui, para continuar: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, né? Tudo que há oculto aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, será revelado. Com o tempo, mais cedo ou mais tarde, vai ser revelado. Porque tudo o que vocês disserem escondido será ouvido em plena luz, e o que disserem no interior do ouvido será proclamado dos telhados, né, de um lugar onde vai ter mais, a voz terá mais destaque. Então, essa mensagem aqui inicial é só para que vocês venham despertar, crer que na verdade não há ninguém melhor para Deus, nem mais santo, nem mais íntimo de Deus. Há realmente os íntimos, mas não é necessariamente aquelas pessoas que estão ali, né, em destaque nos holofotes. Como ele diz, até aquele pequenininho que está ali no quarto falando, ele tem a capacidade de chegar à plena luz. Até que você diz no ouvido ali de uma pessoa no particular, ele tem essa palavra, se ela é de Deus, ela tem capacidade de chegar mais longe, né, fazendo aqui um paralelo. Então, claro que ele está falando a respeito da hipocrisia. Se você está falando, vivendo ali o que você não, pregando o que você não vive, mais cedo ou mais tarde as pessoas vão saber como de fato souberam ali de como era a vida dos fariseus. E aqui ele diz assim: a quem temer? As pessoas hoje estão preocupadas muito com as doenças, com as enfermidades, estão temendo mais as enfermidades do que a Deus, porque elas dedicam mais tempo a conhecer as doenças, conhecer como o inimigo tem agido, do que conhecer o agir do próprio Deus. E aí, se eu conheço mais alguém, mais alguma coisa do que outra, eu vou temer mais aquela que eu conheço. Eu sei o grau de periculosidade que algo pode representar para mim, então eu vou temer mais aquilo do que ao próprio Deus. Então ele diz assim: digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo. Quem é os que matam o corpo? Tem as doenças, os próprios homens, né? Os homens ali movidos pela sua natureza carnal e demoníaca, matam uns aos outros. Quem é que pode matar mais aqui? Doença, enfermidade, a fome, tudo aquilo que pode tirar a vida, né? Ceifar a vida de uma pessoa.
Ele diz assim: não tema os que matam. Ele poderia aqui tá se referindo aos perseguidores da igreja, àqueles que perseguiam os discípulos. Então, aqui não é que a interpretação mais cabe, porque ele está dizendo: não tema os que matam. Então, tudo que mata o corpo não é digno de ser temido, porque nada depois disso, nada mais podem fazer. Então Jesus está dizendo o quê? Que não precisa temer aquele que mata o corpo e depois que mata, pronto, não pode fazer mais nada. Agora ele fala assim: eu, porém, vou mostrar quem vocês devem temer. Então eu também vou ler aqui o que Jesus disse sobre a quem nós devemos temer, respeitar, se precaver, se cuidar. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder de lançar a alma no inferno. Sim, a esses vocês devem temer. E aí muitas pessoas hoje têm se preocupado, né? Meu Deus, fulano olha aí por mim, fulano olha por isso, por aquilo, eu estou com medo de morrer, eu estou com medo de adoecer. E por que você não teme a Deus? Por que você não confia em Deus? Por que você não vai direcionar todo o temor que você tem na doença em Deus? Então é mais fácil hoje as pessoas se desesperarem. Por quê? Porque elas não conhecem a Deus, não ouvem a palavra de Deus, não praticam a palavra de Deus. Querem viver, e os que ouvem e tentam ir para a igreja, querem viver do seu jeito, querem viver da porta larga, querem passar por um caminho onde não tem espinho, onde não tem pedras, um caminho que é fácil, que dá até para ir correndo. Não querem sofrer perseguição por causa da palavra, não querem perder as amizades. Então essas pessoas realmente elas têm que temer essas doenças, essas coisas, essas formas de perder a vida que não tem poder sobre a alma. Então Jesus ele orienta: você não precisa ter medo de doença, de enfermidade, de fome, de gente, de bandido. Você não precisa ter medo de nada disso. Agora vocês têm que ter temor, respeitar a Deus, porque esse aí tem poder, tanto sobre o corpo, tem poder de reviver, tem poder de ceifar a vida, e tem poder também sobre a sua alma. Não venha com aquele papinho de dizer: morreu, acabou para você, porque se você morre sem Jesus, você vai tanto perder a sua vida mais cedo, como você vai para o inferno, porque Jesus não mente. Olha o que ele disse: tem poder de lançar sua alma no inferno. Quer dizer, se aqui é sofrimento, imagine na eternidade, no inferno. Então agora é o momento da gente despertar e parar de querer as coisas tudo prontas. Deus não é alguém que está ali pronto a lhe servir, não. Você chega, compra, ou pede e recebe. Então você tem que ter uma vida com Deus. Esses dias alguém me procurou falando assim: Milton, meu amigo, eu estava falando das suas orações para uma pessoa, estava falando para um amigo, e eu falei que Deus responde suas orações. E essa pessoa perguntou se você não podia me dar o seu número. Eu falei assim: você tem que ter consciência que não é minha oração. Minha oração não é nada se a pessoa não aceitar Jesus, se a pessoa não crê nas palavras de Jesus. E aí, assim: eu posso dar o seu telefone? Eu falei assim: Jesus disse o quê? Se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser e será feito. Então não sou eu, é as palavras, é a atitude da pessoa, é a escolha das pessoas. Se ela escolhe estar com Jesus, se ela escolhe obedecer as palavras de Jesus, ela mesma vai pedir o que quiser. Agora, se mesmo assim ela tendo aceitado a palavra, mas ela está começando, está engatinhando ali, é necessário ter uma ajuda, é necessário ter um acompanhamento para que ela possa aprender, possa ver como exemplo a caminhada daqueles que já estão há mais tempo. Mas não é que ninguém é mais do que ninguém, não é que eu sou mais do que ninguém, ninguém é mais do que eu. Para Deus todo mundo é igual. Ele fala assim, Jesus ele diz aqui, acho que até nessa própria palavra: basta os discípulos serem como o seu mestre. Se os discípulos foram chamados endemoniados, ou o mestre foi chamado endemoniado, os discípulos também. Se foram odiados, se o mestre foi odiado, os discípulos também. Se foi aceito o mestre, os discípulos também serão. Então nós temos que tomar cuidado com esse pronto atendimento. Não venha juntar as coisas do mundo que você liga e já recebe ali, atrasa meia hora, você já fica agoniado. Não, Deus você pode receber daqui 1 ano, 10 anos, receber um dia antes de você morrer, e aí? Mas o importante é você ter foco, é você caminhar com Deus. O importante é você
temer a Deus, buscar a Deus, andar como Jesus andou. E aí a sua vida, independente de você receber o que você acha que necessita, já será uma vida feliz e abençoada. E compartilhe esse vídeo. Ouça mais a palavra de Deus, ouça mais a palavra de Deus, independente de quem seja que esteja pregando. É claro que você vai avaliar, né? Você tem que ver o acompanhamento. E cuidado com as interpretações. A interpretação ela tem levado muita gente a se afastar de Deus, muita gente a morder a fruta ali, que aí sim vai caber uma interpretação. Uns dizem que é maçã, mas lá não fala. Outros dizem que é o sexo ilícito, lá não fala. Mas o que fala é na desobediência. E aí você tem que tomar cuidado. Se Deus estabeleceu que não é para fazer, não vá suavizar, amenizar ou ir na cabeça de alguém que está por esse mesmo caminho, já como os fariseus, dizendo que está bom, sendo que está um inferno. Então tome cuidado com as interpretações, porque Satanás foi o primeiro intérprete. E ouça a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus. Deus abençoe vocês e compartilhe para que mais pessoas possam também abrir o entendimento.